Olha para esse mandala que você produziu, com base na provocação da historinha lá dos pedaços, das fatias da capa de revista do Chico Bento. Qual é a primeira sensação que você tem ao olhar para esse mandala? Não pense, deixa a sensação vir. Escreva lá no seu diário de bordo ou atrás do seu mandala, se você quiser. Só não no verso do papel que está desenhado o mandala, tá? Mas atrás dele até pode, ou no seu diário de bordo. Qual é a sensação primeira que esse mandala produz para você aqui agora? Não pensa sobre, se permita experimentar. Existe alguma parte do seu mandala que chama mais a sua atenção nesse momento? E, gente, por favor, sem julgamento, até porque você não vai mostrar isso para ninguém mesmo, nem eu vou ver, então, a análise é sua. Existe alguma parte do seu mandala que chama a sua atenção nesse momento? Quando você faz o contato vazio de si mesmo, você se esvazia de você, dos seus padrões, das suas historinhas, da sua preocupação, temporariamente, né, porque não é possível, tá? 100% a gente não consegue, mas quando você faz esse exercício de observar sua respiração, saber que existem padrões, que tem pensamentos, mas você deixa eles aqui, você só olha para o seu mandala e observa essa parte que chama a sua atenção para ser olhado por você nesse momento, o que que essa parte do seu mandala ou esse traço, esse risco, esse modelo, esse desenho, quer, precisa e necessita de você agora. Sem o seu julgamento. Você sabe que ele existe, mas você não vai dar super valor ao julgar. Você até permite que ele apareça, que ele possa se manifestar o seu julgamento, mas você não fica só nele. Você olha para o mandala e deixa ele te contar o que ele precisa de você agora. Você se reconhece nesse mandala? Esse mandala diz algo sobre você, a seu respeito? Ou você olha para ele e fala: "Nossa, nem sei o que é isso. Tem nada a ver comigo, nem consigo perceber coisas minhas aqui". Como se fosse uma outra entidade que tivesse feito ele, não você, né? Como ele partiu de uma provocação das pequenas, partes ali, pensadas por mim, claro, do jeito como eu fiz lá o corte da imagem da capa da revista lá do Chico Bento, é assim, como é que esse mandala ele está conectado com aquela história? O quanto de você tem desses padrões lá do burro, da imagem projetada no espelho, das formas que de uma certa forma a gente enxerga aquilo que o mundo fala a nosso respeito, e que a gente projeta aquilo como sendo nosso, verdadeiro, e acaba introjetando para a gente, e passa a viver como sendo uma verdade absoluta.
Em que aspectos da sua vida isso tem a ver com você? Não precisa se preocupar, porque se você não quiser, você não vai precisar expor isso para ninguém, é só para você num primeiro momento. Então, você pode ser super autêntico consigo mesmo. Onde, carinhosamente falando, existe a possibilidade de você poder, perceber, no bom sentido da palavra, que assim, há luz, há de haver. Sabe por quê? Porque mesmo que ele represente algumas questões ditas sombrias, psiquicamente falando, pelo conceito que a gente vem estudando nos últimos tempos, que a sombra não tem vida própria, que ela só é o reflexo da manifestação da presença da luz. Então, mesmo que exista uma sombra que chame a minha atenção nesse momento, hipoteticamente falando, essa sombra ela é uma projeção da luz. A que luz ela de verdade está ligada? Portanto, a luminosidade, aquilo que ainda não está totalmente integrado ao self, mas que já pode começar a trazer uma referência de que eu posso ir em busca da luz. A que luz nós estamos falando? No seu caso específico, tá? Como eu me sinto quando eu descubro, tiro os véus que encobrem, que a provável sombra presente no mandala, e sempre tem, tá, gente? Sempre tem, porque é o mundo que a gente vive nesse momento. É assim, ela só é uma manifestação da luz, um reflexo da luz. Como eu me sinto quando eu descubro isso? Nesse mandala, eu consigo perceber a luz? Se sim, onde está, o que é e de que forma aparece? Como você se sente sendo você mesma aí agora?
O que você quer, precisa e necessita de si mesmo agora, da sua essência mais profunda que habita o seu ser. O que você quer, precisa ou necessita da sua essência mais profunda que habita o seu ser. Se a verdade é interna e ela, se constela à medida que a nossa consciência vai se ampliando, para que eu preciso buscar a verdade fora, ok? É nesse sentido essa última pergunta. Então, o que que você quer, precisa ou necessita da sua essência mais profunda que habita o seu ser? Que o outro só vai projetar as coisas dele, ou vai dar o significado dele, e eu compro ou não. Mesmo que o seu mandala seja um desenho concreto, né, uma casinha, uma árvore, uma pessoa, por exemplo, vamos fazer de conta que eu tenho feito ele nessa posição. Eu já virei a minha folha nas diferentes posições para ver se muda a impressão, o sentir, as emoções, ou o que se manifesta para mim. Experimente ver se isso troca alguma coisa para você, te traz outros, enriquecimentos. E se sim, você pode marcar no seu diário de bordo ou atrás da sua mandala, dizendo: "Quando eu peguei o mandala e virei em tal posição, me chamou a atenção tal coisa". É uma referência para você. No dia tal, né, porque se a gente fizer isso amanhã, pode ser que apareçam outras coisas e nem isso possa aparecer, e tá tudo certo. Se eu pudesse escolher um elemento, um único elemento, mesmo que seja o mandala todo, tá, pode ser também, tá bom? Mas, assim, um único elemento que represente o que esse mandala de verdade quer me dizer, qual é esse elemento? Sabe, a parte contém o todo e o todo tem as partes? É nesse sentido, tá? Se eu tiver com dor no pé e eu for lá procurar um médico especialista em pés, né, e falar: "Olha, tem um pé que está doendo", ele não vai simplesmente arrancar o meu pé para poder examinar. O pé está ligado no Vítor. Ele tem um contexto, ele tem histórias, ele tem situações. Então, a parte contém o todo, né, mas esse todo também contém as partes. Eu não posso desvincular uma coisa da outra. É nesse sentido essa pergunta, tá? Existe alguma parte do seu mandala que resume todo ele? É mais ou menos isso, tá? Quando um cliente em consultório conta um sonho, é mais importante que ele fique com os elementos dele no sonho ou que ele compre e abarque a interpretação do terapeuta? Que ele fique com os elementos dele no sonho. Se a interpretação que o terapeuta possa fazer junto com ele a respeito daquilo fizer sentido, e aí desculpa gente, sentido aqui, né, é porque a câmera não pega, tá? Sentido aqui, tá? Não aqui só. Porque só aqui eu posso fazer de conta que aquilo de uma certa forma está preenchendo dados, mas não toca na verdade a minha verdadeira essência. Quando isso daqui, o pensar, está conectado com o sentir, com o coração, talvez, carinhosamente falando, pode até ser que aquela interpretação do sonho, do mandala, do trabalho a ser interpretado naquele momento, né, assim, possa fazer algum sentido, mas não significa que seja o único sentido e nem o melhor e nem o verdadeiro. Tudo bem?
Tanto é que nas técnicas de arte-terapia, a questão que menos se leva em consideração é a interpretação. É o que menos importa. Aliás, eles praticamente nem as fazem, né? No sentido vamos criar uma roda aqui, a gente vai interpretar um trabalho do outro, como a gente costuma fazer com nossos trabalhos de mandala. E a gente vai fazer já já. Mas aí isso é assim, é levar em consideração que a gente está num processo de construção dessa questão da hipervalorização daquilo que está na nossa essência. Porque eu só sei a partir de mim mesmo, mas não é esse mim ego, é o ego acoplado ao meu self, a um self, para o estado de consciência que permite que eu perceba aquilo que eu percebo. Se eu não estou percebendo e alguém for vir de fora e chutar o pau da barraca, pode ser que quebre a minha resistência, aquilo que estava me segurando na existência. Resistência. Reexistir. E se eu só for lá e disser, olha, na verdade isso funciona para você só como uma muleta, eu posso estar quebrando a possibilidade do corpo psíquico, né? Vamos dizer assim, tá? Continuar num processo de sobrevivência. E eu posso levar a pessoa a condições de morte eminente, tá? Morte do ego, morte da própria essência. Por quê? Porque a pessoa estava amparada, embasada naquilo. Até aqui tudo bem? Tá. Eu gostaria de agora ouvir vocês. Não ainda só em relação ao mandala, porque a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Mas aí a gente desliga a gravação, porque isso não interessa para ninguém. Mas é assim, porque são os nossos mandalas pessoais, né? E assim, mas é a respeito disso que nós conversamos até agora. Com certeza, até com base nas perguntas que eu fiz, vocês fizeram anotações. Não precisa fixar-se no seu mandala, mas isso tudo fez vocês pensarem coisas, sentirem coisas. E eu queria criar um campo de espaço nesse momento para que vocês pudessem compartilhar, porque essa partilha, na verdade, é muito enriquecedora para todos nós e para quem nos assiste também, né? Eu posso cantar a modinha de Gabriela também, tá tudo bem, tá? Com essa minha voz bonita que eu tenho de radialista, gente, da década de 30, do interior ainda, né? Vem, 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 mó! Hum, ninguém quer falar nada? Ai, que pena, que medo. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava. Ai, que bom. Ainda bem que a Kelly sempre nos salva. Graças a Deus, Kelly. Ninguém merece essa voz de taquara rachada. Vai, Kelly. Ah, Vitor, eu acho que assim, né? Para mim, até olhando para o mandala, né, foi interessante, porque eu fiz, e aí, né, bem aquela coisa assim de tentar buscar o lado racional, né, do entendimento, por que eu tinha feito dessa forma, né? E só que assim, à medida que você, até o nome que eu dei, né, eu dei porque assim, foi aquilo que eu achei, mas à medida que você foi fazendo essas observações, né, assim, as perguntas, né, para a gente observar, aí eu acho que para mim foi importante porque eu fui entendendo mais. É como se o mandala ele estava pronto, mas assim, é como se as perguntas tivessem e trazido mais para um interno ali, para um entendimento do que essa imagem significa para mim. Tá. Eu achei interessante, eu estava até assim, grifando, né, que são essas perguntas, né, porque eu acho que é aquilo que para mim foi acrescentando, né, na experiência, né, que é a experiência, né,
o fazer ali, mas depois não é só um refletir sobre o fazer. Eu acho que foi uma coisa mais alinhada, né? Entre o racional e o emocional, né? Que Então, legal. atenção nisso. Muito legal. Eu sei, né? Eu, Kelly, eu, Vanessa, eu, Loremi, eu, Rita, eu, Massaco, eu, Vitor, eu, quem não está aqui hoje, eu, as 9 consciências que nos acompanham, cada um de nós sabemos, e em conjunto nós também sabemos, que o self estando atuando neste momento, ele não está sozinho. Tudo bem? Isso é um princípio básico. Por quê? Porque é o estado de consciência que a gente vibra nesse momento. Eu posso estar mais focado no self, né? Vamos brincar assim, dentro do nosso grupo, aqui, agora presente, só nós encarnados aqui nesse momento. Existem, para algumas situações específicas, alguns de nós está mais evoluído do que outros. E para outras questões específicas, outros estão mais evoluídos do que uns. E tá tudo certo. E tem aqueles que estão mais evoluídos em todos os aspectos. E tá tudo certo. Isso não desmerece e nem hipervaloriza ninguém. Por quê? Porque a gente sabe que é um trabalho individual. Né? Então, assim, eu posso estar falando aqui agora, mas pode ser que todos vocês que estão aqui nesse momento, de alguma maneira, sejam muito mais evoluídos do que eu, em todos os campos de atuação. E está tudo bem. Mas quando, carinhosamente falando, a gente parte desse princípio de que o self está atuando, eu percebo a presença deste self, desta luz que habita o meu ser, tudo bem? Da essência, da centelha divina pura que eu de verdade sou, caracterizado com um aspecto que, pela presença da própria luz, neste mundo onde nós nos encontramos, a sombra se faz como uma manifestação reflexiva desse self, eu carinhosamente falando, eu posso perceber que mesmo a presença do ego se manifestando aqui agora, eu não preciso adentrar nele. Ele está aí. Por quê? Por que que eu estou falando a respeito disso? Tá, eu olho para o mandala, eu fiz uma série de perguntas para cada um de nós e isso acrescentou coisas para cada um de nós. Mas eu tenho que lembrar que nesta crescente de consciência, o ego vai junto com a luz. Ele também se amplia. Ué, mas espera um pouquinho, se ele não tem vida própria, como ele se amplia? Porque a luz está maior, há mais incidência de luz, há mais formação de sombra. Tudo bem? Vamos voltar para esse princípio da física. Quanto mais luz, neste plano que nós nos encontramos, mais sombra é produzida. Só que nessa situação, a gente já não se perde mais na sombra. Eu sei que ela está lá. Eu sei onde ela pode se manifestar e engolfar, vamos dizer assim, ou englobar o self. E aí ela não permitir a manifestação do próprio self. Quando nós percebemos onde estão esses padrões em cada um de nós, a gente deixa de supervalorizar aquilo e de dar crédito, portas para aquilo poder se manifestar. Posso voltar para a provocação que a gente fez hoje com a história do Chico Bento, né? Peguei lá a fotografia de uma capa de revista do Chico Bento e partilhei ela, né? Assim, bem organizada, para poder promover exatamente isso. Primeiro, só uma imagem do Chico Bento se olhando no espelho, o que aquilo, de uma certa forma, produz para cada um de nós. E a gente vai criando coisas. A essência vai se manifestando, o self fala, o ego está acompanhando, e em outros momentos só o ego está falando e o self deixou de poder se manifestar. Aí eu trouxe uma outra imagem, tá? Eu descubro que o que está incomodando na verdade é a projeção das orelhas de burro que ele está se observando lá no espelho, mas eu não sei ainda a serviço do que aquilo está. Nossa consciência se ampliou. Eu estou aumentando o campo de observação desse mandala. Porque o mandala pode ser qualquer fotografia, vamos lembrar disso? Qualquer pintura. Cada um desses quadros de parede que nós temos aqui agora, não só esse daqui que é numa posição mandala, qualquer quadro, até o do unicórnio lá em cima, tá? É assim, ele de uma certa forma ele pode ser interpretado como um mandala. Só que se eu peguei só uma parte de uma determinada pintura e recortei, ampliei ela e recortei e coloquei ali, pode dar a impressão que é só aquilo. Só que eu descontextualizei a imagem como um todo de onde ela estava feita.
Se eu não sei como é que eu estava me sentindo no dia de hoje, dia 5 de agosto de 2023, quais foram os elementos que serviram como indutores para a produção daquele mandala? Quem eram as pessoas que estavam presentes na sala na tarde de hoje? Quem faltou? Quem deveria estar ligado ao nosso grupo ou está, mas não está participando dos encarnados, né? Que não está participando dele nesse momento. Quem já desencarnou e que pode estar participando do grupo e a gente nem sabe. E as outras 9 consciências que cada um de nós que está aqui presente pode estar presente nesse momento. Se eu desconsidero tudo isso, eu olho para o meu mandala, por exemplo, ou para o meu sonho, ou para o material projetivo, né, para a técnica projetiva, porque o mandala é uma técnica projetiva, né, onde eu tiro os aspas, né, tiro no bom sentido, eu projeto alguns aspectos dos conteúdos que estão dentro de mim, por exemplo, no mandala a gente fez hoje com papel, e a maior parte de nós talvez com giz pastel óleo, ou com giz de cor, ou com lápis de cor, ou com giz de cera, ou canetinha. Tá, mas é isso, tudo bem? Então é uma técnica projetiva. E se nós observarmos isso, daqui 10 anos eu pego esse mandala e eu descontextualizo ele. Ele não faz mais parte daquela estrutura do dia, do momento, da hora, do significado e da situação que estava sendo vivenciada na hora em que ele foi produzido. Ele é passível de ser interpretado? Claro que sim. Essa é a técnica. Ele é movimentado, ele se movimenta, ele tem vida própria. Porque quando nós, daqui 10 anos, olhamos para esse mandala que nós produzimos na tarde de hoje, daqui 10 anos, a gente está junto, fazendo de conta, ou se não estivermos, a gente se encontra para um evento X qualquer e a gente vai trabalhar esse mandala feito hoje, no dia 5 de agosto de 2023, sob a indução daqueles recortes do Chico Bento naquela historinha. Com certeza, nós vamos ter outras concepções que a gente não conseguiu perceber na tarde de hoje. Por quê? Porque em 10 anos a nossa consciência evoluiu. Se ela se modifica a cada micronésimo de segundo, quem dirá quantos micronésimos de segundos foram passados em 10 anos? Só que a gente olha para o mandala e a gente esquece o que a gente estava sentindo naquele dia, o que a gente estava vivendo, qual era a experiência que estava nos perturbando ali naquele momento. Talvez ela nem pule, nem sobressalte, né, aos nossos olhos, nos convidando à visão, porque aquilo não está fazendo mais sentido lá daqui 10 anos, está fazendo sentido hoje. Por isso que esse elemento chama atenção hoje, e daqui a 10 anos pode ter um outro elemento que chama atenção. É, Todos nós lemos. A gente pegou o texto e a gente vou usar o que a gente está trabalhando, porque é o que a gente está trabalhando nesse momento. Abertura e enraizamento do Jean-Yves Leloup, tudo bem? Semana passada nós acabamos de falar a respeito da questão do budismo e do cristianismo. Como é que essas duas vertentes tocam os estados de manifestação de consciência e o quanto elas se aproximam, o quanto elas se complementam, o quanto uma é base para a outra poder se manifestar. Tá, mas passou uma semana. E aí, o que que mudou? A Van trouxe uma frase que ela relembrou lá, que é bem no início do próprio texto do Leloup, né? Que eu acho que na segunda frase, ou no primeiro parágrafo, logo no segundo momento, ele já começa assim: o que é, o que não é, não é. Por que nós não ficamos com isso? Tá, mas passou uma semana da nossa discussão, que não obrigatoriamente a gente tenha lido o texto no próprio sábado. Vamos fazer de conta que a gente leu o texto, sei lá, na sexta-feira, antes do sábado passado, ou no sábado de manhã, ou na segunda-feira lá da outra semana para poder começar a preparar a agenda para o sábado, sem críticas aqui, né? Então, assim, aquilo já vem mobilizando aspectos em nós há muito tempo. E outra, só pelo fato de poder, carinhosamente falando, pegar o livro, segurar o livro, eu nem sei o que fala, eu nem li aqui a contracapa, eu já tenho campos de vibrações com aquilo que a Masako falou, no bom sentido da palavra, lá no início, numa reflexão, que eu já estou sobre a influência daquele campo do que está se manifestando.
Tem uma frase, um jargão dentro do espiritismo agora, tá? Que diz uma coisa que é assim: você nunca passou na frente de obra nenhuma do Pentateuco, né? Das obras codificadas pelo Kardec, tá? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Esses cinco são o clássico trabalhado por ele. Ele, o compilador da obra, porque a obra não é dele, é dos espíritos, que diz uma coisa que assim, você nunca ouviu falar a respeito disso, você nem sabia que aquilo existia, você não tem nenhum grau de responsabilidade com isso. Um dia você passou por uma vitrine, ou alguém falou para você o nome Kardec, você não sabe quem é, o que ele fez, deixou de fazer, você já tem um grau de responsabilidade com aquilo. No outro dia você passou na vitrine e você olhou quem era o Kardec, porque tem a fotografia dele, do Rivail Denizar, né, que era o nome dele original. Ele só usava esse pseudônimo para poder dizer que não era uma obra dele, né? Não era ele que estava escrevendo. Por isso que ele utilizava um nome que ele teve numa outra vida passada, Allan Kardec. E aí você já se torna mais responsável por aquilo. Aí você resolveu pegar o livro, né? Ele caiu no seu pé na hora que você passava pela estante na livraria. Você nem quis tocar nele. Você já é mais responsável por aquela informação. Se você pegar no livro, nossa, ferrou-se, tá? Porque aí é responsável mesmo. Se você lê o título, agora está perdido. Nunca mais se volta ao passo anterior. E se lê a obra, nossa, acabou, tá? Não tem mais a babá segurando na mão para poder dar o caminho que é de nossa responsabilidade. E isso eu peguei um exemplo porque fala-se muito a respeito dessa história dentro do espiritismo, mas isso serve para qualquer coisa na nossa existência. Eu nem preciso ser espírita. Eu nem te conhecia. Um dia alguém falou do seu nome. Eu nem sabia quem você era, se era branco, negro, amarelo, azul, verde, alto, baixo, magro, velho, moço. Nem sabia. Qual era a sua formação, sua visão de mundo, de ser? Eu já sou responsável por isso. Se um dia você se apresenta para mim ou eu me apresento para você, nossa, estamos ferrado, tá? Aí que de verdade se constelou a liga. E se nós nos encontramos todos os sábados, há não sei quantos anos, gente, acabou, tá? O dia que um se ferrar, ferrou todo mundo. O dia que um evoluir, ajuda a evolução de todo mundo. Porque existe uma interconexão. Claro que não depende só disso, tá, gente? Não vamos fazer essa analogia boba, mas assim, existe uma interconexão. Não tem como se sair separado disso. E aí nós brincamos com a possibilidade. Só é possível conseguir compreender o que está no mandala do outro, porque aquilo que vocês falaram, porque rola empatia, rola acolhimento, rola conhecimento. Eu sei o que cores podem significar ou não. Eu sei o que traços de tal jeito ou de tal forma eu venho aprendendo isso podem significar ou não. E naquele conjunto, naquela estrutura, naquele desenho, naquela hora, né, assim, eu destravo ou o meu pensar, ou o meu sentir, ou a minha emoção, ou a minha intuição, se a gente for brincar na cartografia do Jung, de consciência do Jung. Tá? Isso para não adentrar em outras que são muito mais complexas e a gente se perderia aqui, mas a gente já estudou, tá? Então, isso permite a possibilidade da gente poder fazer o contato com a obra do outro. Por que que vamos brincar, eu vou usar uma ISO qualquer, né? Eu não sei nem qual é a ISO que está hoje, tá? Mas vamos pensar, ISO 2023, né? Porque eu já não sei qual que é a que está aí hoje, então é com respeito à minha ignorância no assunto, tá? Mas é assim, a gente brinca com uma coisa que é assim, qual é a vertente da ISO 2023? Não se interpreta material de ninguém. Mas não porque nós não temos algum grau de consciência e de competência para fazer, mas é para não inferir no nível de consciência daquele que produziu a própria obra. E se toda a verdade está dentro de nós mesmos, que a minha inferência possa ser apenas ajudar você a descobrir onde está a porta para você abrir os conteúdos que estão dentro de você mesmo.
E não porque eu sou o interpretador ufodástico, né, com todo respeito como a gente brinca, né, e cada um na sua vertente, na sua área, para poder falar, tá vendo? Para poder receber likes e falar, olha como é maravilhoso, porque ele disse coisas que fazem sentido e significado. Pode até ser que sejam mesmo, mas elas estão na prontidão de vir de dentro para fora ou é o outro que está lá escarafunchando? Tem um livro significativo que a gente não vai ler, porque a gente vai ler o Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, que chama-se Escarafunchando Pios, da Gestalterapia também. Porque é isso, né? Essa coisa, o que que ele tá. É o pensar atrás do pensar, o que que ele estava pensando, sentindo e investigando na hora que ele faz aquilo que ele faz, que ele descobre uma determinada técnica para poder atuar no setting terapêutico, na abordagem gestalterapêutica. É aquilo que a gente não conta para ninguém. Por isso que, carinhosamente falando, não para ser um modelo, mas já que nós somos consciências, viajores no tempo e no espaço, cada um num estado de evolução, não muito distante um do outro, tá? Porque a gente está no mesmo plano, né? Vamos lembrar disso, tá? Não estamos muito distante um do outro, não. Né? Aquilo que eu tenho menos evoluído, a Rita pode ter mais evoluído e eu aprendo com ela. Então essa é a troca. Então não é que ó, é só aquele está melhor do que o outro. Não, jamais. Então, nesse processo, eu posso, de uma certa forma, ir destravando as verdades que habitam nos nossos seres. E eu estimulo, carinhosamente falando, se houver abertura para isso, a Rita a encontrar a luz que habita o ser dela, e a Rita estimula em mim a encontrar a luz que habita o meu ser. E isso, gente, por favor, peguei a Rita como bode expiatório hoje, mas pode ser qualquer um de nós. Com você, Vanessa, com você, Loremi, com você, Massaco, com você, Kelly, eu comigo mesmo. Então, ok, a gente também brincar com as interpretações dos nossos mandalas, mas lembrar que são só fragmentos. Alguém disse com muito carinho lá na interpretação, a Vanessa, né? Com a interpretação ali dos fragmentos lá da capa da revistinha do Chico Bento, né? Como foi apresentada como provocação para a tarde de hoje. Mas assim, né? Então, esse é o jeito também que simbólico que a gente trabalha com os mandalas, sim. Como é que a gente mexe com isso no nosso dia a dia? Qual é a devolutiva que eu posso dar para o meu paciente barra cliente? Será que já há prontidão ou eu vou inferir um processo que vai fazer com que o casulo seja machucado e a lagarta não tenha virado borboleta ainda e eu posso fazer uma borboleta sair capenga, né, com uma asa quebrada ou com as cores ainda não pigmentadas, X, né, no que seja num processo fisiológico lá da construção da própria borboleta, em analogia. Então a gente volta. Olha para o seu mandala. Olha para o seu mandala. Qual é a parte significativa dele que chama a sua atenção nesse momento? E nós interrompemos a nossa gravação exatamente aí, porque a parte que vem a seguir só diz respeito a cada um de nós.